O presidente Lula disse que estaria tranquilo caso visse o Moro punido, mas ele usou ali um outro palavreado que eu não posso reproduzir aqui, e também ele disse que suspeitava ali, né, sugeriu uma suspeita de armação do senador Sérgio Moro em relação a essa operação do PCC. No seu ponto de vista, o presidente Lula errou nessas declarações direcionadas ao senador Sérgio Moro? O senhor acha que o senador Sérgio Moro se beneficia de alguma forma dessas declarações? A extrema-direita também pode ser beneficiada por essas declarações do presidente Lula? Vamos à primeira declaração. Ele não estava falando do momento presente, ele estava falando do momento em que ele estava preso, que ele estava no cárcere. E ele estava falando que uma das coisas que deixava ele de pé para lutar era exatamente mostrar que aquele que era o seu algoz, que o sujeito que tinha o condenado a uma prisão injusta ia responder por isso, com a palavra que ele utilizou para tal, né? Ou seja, você já foi preso injustamente, Vitor? Você já foi, Alisson? Eu não fui. Então, eu também não tenho condições de saber, numa situação de cárcere e de injustiça, aquilo que me mantém de pé para continuar lutando, né? Agora, sem dúvida nenhuma, eu não ia manter uma posição de carinho com aquele que é o meu algoz ou com quem está me prendendo injustamente. Começa daí a primeira declaração. Sobre a segunda declaração, o que o Lula disse sobre a possibilidade do Moro ter feito uma armação, o Moro é o quê? O Moro é um mau caráter? É um mau caráter. O Moro é capaz das piores armações? O Moro é capaz das piores armações. Houve indício ou uma possibilidade ou a dúvida de uma ameaça física ao Moro? Havendo, como aconteceu, essa dúvida ou essa possibilidade, a Polícia Federal, que institucionalmente estava ligado ao Lula, exerceu algum tipo de papel, ou o próprio Lula exerceu algum tipo de limite para que o Moro deixasse de ser protegido? Não. Ao contrário disso. Os movimentos da Polícia Federal foram no sentido de resguardar fisicamente o senhor Sérgio Moro, diferente do próprio Moro, que institucionalmente, sempre que teve o aparato à sua disposição, perseguiu inimigos políticos, no caso o Lula, retirando ele da eleição e recebendo uma recompensa do governo de Jair Bolsonaro. Agora, tem algumas questões que precisam ser também respondidas. Em primeiro lugar, para desembaçar essa história, ou seja, eu já me manifestei, inclusive, publicamente sobre isso, teve a dúvida se a pessoa está ou não correndo risco de vida, seja inimigo ou aliado, é função dos aparatos institucionais proteger e dar segurança contra eventuais ataques. Foi feito isso pelo governo? Foi. Ponto 1. Agora, lá atrás, o Moro se utilizou do que foi essa transferência de um sentenciado para se promover politicamente? Sim. E as histórias dão conta, isso pode ser investigado e, ao mesmo tempo, cruzado com as informações e com as entrevistas que foram dadas, inclusive, do próprio promotor do caso, que o promotor teria procurado, num primeiro momento, outras autoridades do governo de São Paulo, do Ministério da Justiça, para assinar conjuntamente o pedido de transferência. E que haveria tido, não publicamente, mas nos bastidores, uma negativa de assinatura conjunta. Por que o promotor queria assinar conjuntamente essa transferência? Para diluir aquelas que poderiam ser as reações focadas por completo na figura dele, entre um conjunto de autoridades. Aí o Moro escreve um livro e diz que o Bolsonaro disse a ele, por telefone ou por mensagem, que estava preocupado e que achava que devia dar uma marcha ré nessa transferência.
Aí não sou eu que estou dizendo. Quem disse isso foi o Moro, no livro que ele escreveu. E o Moro cometeu, durante o Ministério da Justiça e como juiz da Lava Jato, um conjunto de ilegalidades. Então, não tem nenhuma confiança política de que o Moro não possa cometer várias ilegalidades e armações. E isso não quer dizer que, na dúvida, se corre um risco físico, ele não tenha que ser protegido. Tanto é que foi. Eu vou dar aqui o exemplo de 2 ilegalidades flagrantes, mostrando que o Moro não tinha limite na sua atuação já no Ministério da Justiça. A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro conduzia uma investigação sobre a execução da Marielle. E aí se teve, então, o recebimento da notícia de que o porteiro do condomínio de Bolsonaro teria indicado que um dos executores teria falado com Carlos Bolsonaro. Sendo verdade ou sendo mentira, não tinha nada a ver com a Polícia Federal isso. Essa investigação estava na Polícia Civil do Rio. O que o Moro fez? A pedido do senhor Jair Bolsonaro, fez um depoimento forçado do porteiro do prédio de Bolsonaro. Isso é legal? Não. Isso é flagrantemente ilegal. E ele fez. O senhor Bolsonaro solicitou ao senhor Sérgio Moro, como ministro da Justiça, que interrogasse um dos executores, daqueles que estão sendo acusados como executores de Marielle, que estava num presídio no Rio Grande do Norte. Mas a Polícia Federal estava nessa investigação? Não. E o senhor Sérgio Moro foi lá, recolheu o depoimento de um desses sujeitos, exatamente porque Bolsonaro estava se sentindo incomodado com as acusações voltadas contra ele de uma possível relação do seu filho com a filha daquele que estava sendo acusado de execução do caso Marielle. É uma medida completamente ilegal. Então eu não tenho motivo de dizer que o senhor Sérgio Moro não é capaz de qualquer tipo de ilegalidade ou qualquer tipo de armação. Ele provou isso, tanto na Operação Lava Jato, quanto no Ministério da Justiça. Eu citei aqui só alguns exemplos. Agora, repito, para frisar. Toda essa desconfiança em relação ao que o Moro pode fazer faz com que eu diga que, na dúvida, ele não deva receber segurança institucional? Não. Deve receber e recebeu. Do ponto de vista prático, ele teve a segurança solicitada e a decisão judicial, questionada inclusive na sua abertura de sigilo, foi cumprida por parte da Polícia Federal, que é quem estava sob ordem e subordinação do governo federal, mais especificamente do Ministério da Justiça.